É o terceiro empreendimento também aqui na nossa região. Estou trabalhando com permutantes, trocar 100% a área por unidades no próprio empreendimento. O VGV estimado em 7,5 milhões. Sejam bem-vindos ao nosso podcast CPV, Construindo para Vender, onde a gente fala aqui de diversos tipos de empreendimentos imobiliários, empreendedorismo construtivo, incorporação imobiliária é o nosso foco principal. Nesse podcast nós fazemos algumas entrevistas com pessoas comuns, com empresários, pessoas de sucesso, pessoas que estão começando, para que vocês possam conhecer, para que possa incentivar você aí nesse negócio que é tão lucrativo, tão próspero, que é a incorporação imobiliária. Então, assim, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é o Vitor Neres, empresário, construtor, incorporador, já trabalha no ramo aí há algum tempo, é uma pessoa que iniciou prestando serviço de engenharia. Então, assim, se apresenta aí, amigo, as pessoas te conhecerem melhor, conta um pouquinho da sua história. Bom dia, Renato. Bom, meu nome é Vitor, né? Sou aspirante a construtor, sempre trabalhei com obras desde criança, me vi dentro de obra, cresci dentro de obras. Comecei prestando serviço para clientes, terceiros, e agora estou me distraindo para novos caminhos, né? Que é a incorporação imobiliária. Então, tenho hoje uma construtora, na qual eu estou com novos empreendimentos, estou com novas obras em andamento, e acho que é isso, né? Ô, Vitor, me diga uma coisa, como é o nome da sua construtora? Construtora Lopes Neves. Construtora Inclusive, Lopes Neves, isso, é isso? isso. Meu nome é Vitor Neves. Você falou Neres. Neves, é isso mesmo. Isso. Vitor Neres, que é a construtora Lopes Neres. Onde é que fica, Vitor, sua construtora? Qual é a área de atuação tua aí qual é a cidade, qual é o estado? Então, hoje a gente está localizado em Mauá, ABC Paulista, né? Mas temos obras por toda a Grande São Paulo. Me fala um pouquinho aí, Vitor, do seu início, assim, como foi que você começou como construtor, com a sua construtora? Você como é que deu esse início aí? Como é que você se encontrou com esse mercado? Na verdade, eu comecei dentro de obras junto com o meu pai, né? Meu pai, ele também tinha uma construtora. Hoje ele também trabalha com obras, mas tivemos alguns problemas de crise, né? Então, a gente começou uma sociedade junto. Não deu muito certo a nossa sociedade. Questão familiar, questão comercial, não deu muito certo. E aí, cresci dentro de obra, junto com ele. Como a nossa sociedade não deu certo, eu resolvi tentar a minha própria empresa, o meu próprio negócio sozinho, da minha maneira, da minha forma. E foi assim que eu iniciei na construção. E me diz uma coisa, Vitor, você fazia prestação de serviço assim, fazendo casa, licitação, como é que você trabalhava? Você trabalha ainda? Se é que você trabalha ainda prestando serviço? Sim, é quando a gente começou prestando serviços com parcerias. Então, procurava escritórios de engenharia, de arquitetura, na qual eles indicavam a gente para os clientes, né, e a gente entrava com a execução da obra. Então, casas, prédios, posto de gasolina a gente já fez, galpões. Então, nesse sentido que a gente trabalhava, junto com parceria com arquitetos e engenheiros, sob indicações. Se você é engenheiro civil, tem formação universitária ou nível médio? Não, ensino, Não, ensino, ensino médio completo, não sou formado. Não sou, é não da sou turma que eu engenheiro, não gosto. sou arquiteto. É da turma que eu gosto. É que eu falo isso aqui direto. Olha, eu falo isso aqui direto, Vitor. Eu digo, olha, eu tenho muitos alunos são do nível médio, que tem engenheiros trabalhando para eles, contratam os arquitetos, que estão com as empresas aí. Hoje, para ser empreendedor imobiliário, a pessoa não precisa ter um nível superior. Se tiver, tudo bem. Agora, não precisa ter. Principalmente para ser um incorporador imobiliário. Eu conheço, olha, muitos incorporadores imobiliários de sucesso, pessoas que estão bem na frente, e são do nível médio. E são do nível médio. Eu acho isso aí é uma coisa assim, de a pessoa se interessar, né? Entrada para fazer a coisa acontecer. E você tem uma história parecida com a minha, porque eu também comecei prestando serviço, né? Eu fazia Legal. serviço. Aí depois eu vi que aquilo ali
dava aquele sustento ali, mas eu nunca vi ninguém enriquecer prestando serviço, a não ser quando você pega, é uma empreiteira para o governo, né, que faz aquelas coisas ali, né, a gente sabe como é que acontece, mas assim, a pessoa trabalhando mesmo de uma maneira séria, honesta, a gente ganha como prestador de serviço, né? Mas assim, a pessoa sendo um incorporador imobiliário, aí é claro que você muda de patamar, né? Como é que você viu essa coisa? Assim? O que foi que fez você, né, procurar a incorporação imobiliária? Teve alguma coisa que te despertou assim? Exatamente o que você acabou de falar, o interesse financeiro do negócio. Quando a gente presta serviços para clientes, serviços terceiros, a gente tem um teto, a gente é limitado. E como eu te disse no começo, a gente depende de indicações, a gente depende de captação de cliente, a gente depende de uma série de fatores para fazer a engrenagem girar. E na incorporação imobiliária, não. O negócio ele se torna muito mais lucrativo, porque você se torna dono do empreendimento, você se torna dono do negócio. Então a gente lança o projeto, a gente vai atrás de venda, a gente faz a obra do nosso jeito, não presta, não precisa prestar esclarecimentos para clientes, né? Então é diferente, o sistema é totalmente diferente como você presta serviços para outros clientes terceiros. Então, Vitor, como é que foi essa trajetória sua aí, mais detalhada aí, de uma forma assim, como é que você começou, não é? Você ainda entrou na universidade e não terminou? Conta um pouquinho mais para a gente de forma detalhada aí, esse início aí, porque eu acho que isso aí pode incentivar, pode auxiliar muita gente, né? A história de uma pessoa é sempre um case para gente, para muita gente seguir, não é? Então, conta um pouquinho para a gente, assim, mais detalhadamente, como é que foi esse início seu. Como eu disse, né, eu iniciei junto com meu pai. Meu pai ele tinha uma pequena construtora aqui na nossa cidade. Iniciei junto com ele desde os meus 12 anos de idade. Eu ando dentro de obras, acompanho ele dentro de obras. E eu entrei na faculdade com meus 18 anos de idade. Entrei para no intuito de ajudar ele, de ser eu comecei a fazer faculdade de arquitetura. Então eu entrei no intuito de querer ajudar ele, de querer é, é, complementar o corpo de engenharia da empresa dele. Então, eu comecei e não me identifiquei dentro da faculdade, né? Então, foi algo que eu comecei, não me identifiquei, fiz até o terceiro ano de arquitetura e acabei trancando minha faculdade, acabei deixando de lado porque eu não via, não fazia sentido para mim aquilo que eu estava fazendo. Então, eu peguei e a gente teve alguns problemas familiares também. Relação comercial com relação familiar é muito difícil dar certo e comigo não foi muito diferente. E de lá para cá eu comecei a focar 100% na minha empresa, comecei a focar 100% nos meus negócios e montei a minha construtora. Vitor, me diz uma coisa aí, de forma mais detalhada, eu sei que você já falou alguma coisa, né? Como foi assim a sua primeira obra solo, carreira solo? Você saiu da empresa de seu pai, como é que você conseguiu assim buscar essa primeira obra? Qual foi a primeira obra? Como é que foi essa situação aí? Após a minha retirada da empresa do meu pai, é isso, né? Isso, Quando eu comecei isso. sozinho. Carreira solo. Você saiu, montou sua empresa, ou você saiu e começou iniciando, prestando serviço sem montar a empresa? E qual foi a primeira obra? Como é que foi esse início aí? Na verdade foi um início assim bem complicado, um início bem árduo, mas eu comecei quando eu estava em carreira solo prestando serviços da mesma forma que eu estava com meu pai. Então eu comecei prestando serviços também, né, na cara e na coragem, batendo de porta em porta, pedindo serviços, acho que como a maioria faz, fazendo contatos, networking, tentando abrir alguma porta e comecei, né, então prestando serviços e depois e eu vi que a prestação de serviços não seria mais algo rentável, eu fui para a incorporação imobiliária. Isso aí. Então, na incorporação imobiliária, agora vamos entrar na incorporação imobiliária, né? Que é uma coisa assim que a gente tem incentivado as pessoas, né, a fazer esse tipo. A gente sabe que é próspero, eu sei que é próspero, você sabe que é um ambiente próspero. Então, assim, aí você pensou na incorporação imobiliária, mas a incorporação imobiliária,
é um setor que ainda é muito amador no Brasil, né? Não tem muita gente que ensine isso aí. Como é que você ouviu falar? Como é que você começou? O que foi como foi sua primeira incorporação? Você seguiu as coisas direitinho? Foi encontrando no mercado? Como é que foi esse seu encontro inicial com a incorporação imobiliária? Não, eu comecei fazendo tudo errado. Comecei fazendo tudo errado, realmente o que você acabou de falar, no sentido amador, na cara e na coragem, né? Então, não entendia muito ainda, fui buscar conhecimento, fui buscar estudos, aí acabei conhecendo você através da formação Construindo para Vender, no Instagram, pesquisa, famoso Google, e me aprofundei no assunto, fui começar a entender realmente, de fato, como seria esse mundo da incorporação imobiliária. E aí, no meio do processo, que eu fui aprimorando os meus conhecimentos. Mas comecei da forma errada, comecei fazendo errado. Mas Deus, tá dando certo, né? Tá Ah, dando tá. certo, né? Ou Graças a seja, Deus tá você dando. começou com a cara e a coragem, como muita gente, né? Muita gente faz isso aí, né? A pessoa vai e começa, faz alguma coisa para vender, aí pega aquela coisa, vende. Como é que foi a sua primeira incorporação? Como é que você teve a ideia? O que foi? Como é que foi isso aí, a sua primeira incorporação imobiliária? Minha primeira incorporação imobiliária foi da seguinte forma: um corretor me apresentou um terreno na qual o proprietário estava querendo fazer a troca de área, e nesse momento eu percebi que eu poderia ter algo rentável, né, pela condição que me chegou esse terreno. Então, foi através de um corretor, como eu disse, ele me apresentou, e aí a partir desse momento que ele me apresentou, eu comecei a estudar e comecei a querer fazer essa incorporação para tentar ter algo lucrativo, a não ser a prestação de serviços, como eu estava trabalhando. Então, tipo assim, foi um feeling seu, um sentimento seu, né? Você recebeu aquele Exatamente. terreno, mas você chegou assim a fazer algum estudo antes, a viabilidade econômica, você chegou a fazer assim um pré-projeto antes de comprar o terreno, você fez isso ou você confiou no seu sentimento e comprou e fez? Confiei no meu sentimento, comprei e fiz, cara. Meu estudo foi no papel de pão, É, brincando, né? Foi um estudo assim, é. sem vazamento nenhum. E mesmo assim teve resultado. Mesmo assim, eu tive resultado. E você considera assim um Tive- resultado bom para um primeiro negócio? Sim, considero. Então, Considero sim. olha só, né, Vitor, como é a coisa, né? Aquilo que eu venho falando, né? Eu venho falando, digo, olha, o mercado é tão próspero que muitas vezes a pessoa entra assim, né? Assim, para dar errado, é preciso a pessoa errar muito, né? Errar muito. E também não ter o feeling que você teve, porque eu digo sempre que negócio, a pessoa é uma coisa que está na pessoa. Negócio é uma coisa que está na pessoa, né? Tem gente que não dá para negócio, tem gente que não sabe fazer, não trocar uma mercadoria. A pessoa compra uma mercadoria, a mercadoria chega com defeito na casa da pessoa, a pessoa não tem iniciativa nem para ir trocar a mercadoria, aceita aquilo ali, guarda aquilo ali, e aí fica naquela situação com aquela mercadoria na mão. Exatamente. Mas então me conte a sua trajetória nessa área da incorporação. Me conta a sua história até hoje aí, quantas incorporações você fez, como foi que os seus negócios foram surgindo. Conta pra gente aí, Vitor. Na minha trajetória de incorporação, como eu disse, eu iniciei recentemente. Então, eu estou na minha segunda incorporação, indo para a terceira. Estou com uma em andamento agora no momento. Consegui mais um terreno, mais uma troca de área, mais um permutante, na qual também esse sim está tendo um estudo de viabilidade fino, à risca, né? Então, para não ter erros, para não cometer os mesmos erros que eu cometi no anterior. E como eu disse, comecei recentemente, então não tenho assim uma trajetória muito grande na incorporação, mas até o momento está sendo uma história de sucesso até o momento, né? Então, estou na luta, né? Matando 20 leões por dia. É, é aquilo que a gente estava conversando, né? A gente mata um leão para poder fazer as coisas e 2 leões para manter as coisas, né? Eu estou matando 20 por dia. 20, né? É isso. Vamos falar, Vitor, do seu primeiro empreendimento imobiliário, que foi do seu primeira incorporação imobiliária. Fala um pouco aí desse. Como você me disse, você fez no papel de pão
fez o negócio no papel de pão, né? Aquele negócio que as pessoas fazem assim, meio no empirismo, mas mesmo assim teve um valor investido e teve um resultado, né? Como é que foi? Foi uma casa, foi um prédio? Qual foi o resultado disso? Conta um pouquinho mais detalhado para a gente. Na verdade, quando eu comecei a primeira incorporação imobiliária, foi em um condomínio fechado, 4 casas em um condomínio fechado. Então, foi o meu primeiro risco que eu tive na incorporação imobiliária. 4 casas no valor, no VGV, em torno de R$ 4 milhões. Então, esse foi o meu primeiro. Como eu te disse, eu fiz as contas no papel de pão, fiz algumas coisas erradas, aprendi no processo no meio do caminho. E, eu acho que não tenho assim muito o que reclamar dessa parte da incorporação, sabe? Mesmo fazendo errado, foi algo que deu muito certo. Isso aí. Então, você tem um VGV de 4 milhões de reais em 4 casas, é um VGV, saiu na média de 4 milhões cada casa. Isso há quanto tempo atrás? 2 anos, 3 anos? 2 anos, 3 anos atrás. Há Nós três estamos em anos atrás. 2023, 3 anos Então, atrás. um valor razoável para início, né? Você já Sim, começou uma coisa assim, né? Tem gente que começa no unifamiliar, faz uma casa, né? Depois faz outra, depois faz outra. Eu comecei fazendo uma casa, né? Eu comecei assim, uma casinha, depois fui fazendo outra. Mas assim, é bom isso aí. E sua segunda incorporação? Você já tá indo para a terceira agora. A segunda foi o quê, sim. Vitor? Foi o que vocês fizeram aí na construtora Lopes Neves, né? Foi um prédio, né? Então, um prédio também, esse estilo sem condomínio aqui na nossa cidade. A gente fala assim condomínio, mas tem uma taxa condominal, mas esses prédios no qual a gente consegue pegar um terreno pequeno e distribuir bastante unidades nesse terreno, que é bem comum aqui na nossa região. Então, em um terreno de 300 metros quadrados, a gente conseguiu implantar 16 unidades. E esse sim, aí começou a grande virada de chave na minha empresa, na incorporação imobiliária. O VGV estimado em 5 milhões. E agora sim eu estou indo para a terceira. Esse terceiro empreendimento, então foram 16 unidades em um terreno de quanto? Qual foi a metragem do terreno? 300, para ser exato, 312 metros quadrados. Olha só que terreno que tem um potencial construtivo excelente, né? Olha Uhum, só, botar 16 unidades em um terreno de 312 metros quadrados, né? É o que eu digo do terreno que tem gente que compra um terreno de 1.000 metros e não consegue botar 10 apartamentos. Você botou 16 no apartamento de 312. Então, isso é que eu chamo de potencial construtivo excelente num terreno, né? E sim. seu terceiro empreendimento imobiliário, Vitor, assim, em termos de. Você fez o primeiro foram 4 casas em um condomínio fechado, você tem um VGV de 4 milhões de reais. O segundo foi um prédio em um terreno de 312 metros quadrados, que você conseguiu botar 16 unidades, com um VGV de 5 milhões de reais. Veja que você já tem um potencial de aumento aí de 1 milhão de reais do que você fez primeiro, e eu acredito que você teve menos trabalho do que fazer as 4 casas, pela experiência que eu tenho. Não é isso? Exatamente. Menos trabalho, porque é uma Exatamente. coisa tudo concentrado, você faz a repetição. Aí é aquela coisa que eu falo, né? Às vezes a pessoa diz assim: professor, eu quero começar fazendo umas casinhas. Às vezes a pessoa faz um prédio, ele gasta menos, porque aquela parede ali vale para dividir para 2 apartamentos, né? Ele consegue mais unidades, mais retorno e menos trabalho, porque você concentra, você faz tudo igual, né? E não é isso aí, eu quero que você conte um pouquinho aí disso aí, dessa experiência sua, para ver se foi assim mesmo. Exatamente. O trabalho para fazer um empreendimento desse, por mais que sejam 16 unidades, é muito mais simples, simples entre aspas, né? Porque a gente utiliza a mesma fundação, é a mesma, é que nem você disse, a mesma parede, tá tudo concentrado, a obra está concentrada no mesmo local. Então, realmente, sim, é uma obra mais fácil do que fazer umas casas em condomínio, por exemplo, que são 4 fundações, 4 tipos de obras, 4 plantas diferentes. Então, realmente é mais fácil. E o acabamento, né? Casa, você tem aqueles acabamentos, é um detalhezinho aqui, é uma coisa, fica Exatamente. diverso.
uma equipe em cada um, não é? Uma equipe em cada um. Prédio, você vai fazer um prédio, você tem uma equipe num andar, outra equipe no outro andar, e você estudando bem a distribuição ali, você consegue muito mais assim concentração e, como eu digo, otimização do seu trabalho. A compra é uma só, né? Você vai comprar os pisos Exatamente. das salas, aí compra aquele piso das salas. O telhado é um só. O telhado é um só para 16 Exatamente. apartamentos. No de lá são 4 telhados que você vai fazer, né? Então mostra isso aí. Exatamente. E vem cá, Vitor, vamos falar agora do seu terceiro empreendimento imobiliário, sua terceira incorporação. Está saindo ainda, já está começando. Como é que está esse trabalho aí com o terceiro empreendimento imobiliário? O terceiro empreendimento também aqui na nossa região, né? Está acontecendo da mesma forma do segundo, no qual eu também estou trabalhando com permutantes. Então, também da mesma forma foi uma oportunidade que me apareceu em troca de áreas. Então, eu vou trocar 100% a área por unidades no próprio empreendimento. Esse empreendimento é um terreno de 500 metros quadrados, no qual a gente vai colocar 24 apartamentos, um VGV estimado em 7,5 milhões. A gente pode pensar o seguinte: se for 16, 24, vem um de 32 depois aí, né? Exatamente. De 32 depois aí. Se saiu de 5 milhões para 7 milhões e 500, está vindo um de 10 milhões e 500 aí mais adiante, né? Olha Amém. só, nós estamos falando, enquanto muita gente do nível médio está aí se batendo para vender uma coisa, vender bicicleta. Olha, você já está falando em VGV de 7 milhões e meio. 7 milhões e meio. Aí eu vi uma vez um teórico nas redes sociais, né, dizendo assim: não, 1 milhão, 2 milhões para incorporação imobiliária é pouco. Eu digo, meu amigo, para a gente que começou do zero, para mim não é não. A vida não, a vida não. Exatamente. Eu que comecei Exatamente. do zero, cada milhão foi um conquistado. Ó, muito, muito só. Você sabe disso. Você me disse que vai matando 20 leões por dia. Não é brincadeira. A gente ganha o primeiro milhão, a gente fica feliz da vida. A pessoa dizendo, mostrar mala de dinheiro, Deus me livre de fazer isso. Eu prometo trabalho, eu prometo ensinar a pessoa a trabalhar, ensinar a pessoa a fazer a coisa certa, e cada um vai ganhar os 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Nós já estamos falando de 7 milhões e meio com você, né? Daqui a pouco tu está com uma Exatamente. estrutura grande aí, bem administrada, não é? Então, Vitor, me fala um pouquinho aí desse seu empreendimento, terceiro empreendimento. Está lançado? Você vai lançar? Já começou? Como é que tá? Como é que é faz uma propaganda dele aí para gente. Na verdade, o terceiro empreendimento, eu estou na fase de estudo de viabilidade, né? Então, a gente está estruturando o empreendimento, entendendo o mercado, o que o mercado precisa, a demanda, né? O projeto ainda está em fase de estruturação, análise, estudo. Então, a gente está decidindo o que a gente vai implantar, mas já temos um estudo prévio de 24 apartamentos. Então, não está lançado ainda. Não, o que eu tenho hoje é somente o terreno que é meu. Eu estou na parte de documentação, estou na parte de estruturação e de estudo do empreendimento. Viabilidade. São apartamentos de quantos quartos você está pensando em fazer? Já pensou nisso? 3 quartos, dois Já quartos? será um empreendimento misto, exatamente por conta da demanda da minha região. Então, vamos trabalhar com apartamentos de 2 quartos, com uma suíte, e 3 quartos, com uma suíte. Isso. Eu tenho um mentorado meu que ele está fazendo um apartamento exatamente dessa maneira. E ele pensou exatamente isso. Por quê? Porque o 2 quartos, ele atende uma faixa dos compradores. E o 3 quartos, outra faixa. Tem gente que está saindo de um Exatamente. apartamento de 2 quartos para ir para um de 3. Então, se ele encontra um apartamento de 3 no seu prédio, novinho, ele compra. Tem gente que está começando a vida, que é um apartamento de 2 quartos, é um casal recém-casado, né? É uma pessoa solteira que quer fazer um escritório num quarto e vai dormir no outro e arruma o apartamento dele ali, né? De uma forma bem legal. Então, assim, atende bem. Isso que você está fazendo, você está me dizendo que você tem seu negócio em Mauá, no ABC Paulista. Quantos habitantes tem aí na sua cidade? Em torno de 500 mil habitantes. Uma quantidade legal. É uma quantidade legal, Sim. 500 mil habitantes. E em São Paulo, né? São Paulo assim, a gente tem o polo de crescimento do Brasil, a gente vê assim São Paulo. Eu digo sempre que São Paulo tem um diferencial.
com relação a muitos outros estados. A gente sabe disso. Os terrenos em São Paulo, para equivaler aí, em alguns lugares, aí não são todos os lugares, é parecido com Camboriú. Né? Boriú, a gente vê lá terreno que custa assim, o cada terreno chega a 35% do negócio imobiliário. Eu acredito que no ABC é diferente de lá na capital, né? Mas assim, qual é o percentual do terreno? E você já fez essa conta? Qual é o percentual do terreno? Quantos apartamentos você dá geralmente num negócio desse aí para o terrenista? Eu procuro trabalhar na faixa sempre de 15%, no máximo. Então a gente tenta sempre procurar o melhor negócio, mas gira em torno de 15% Que é para o terrenista. exatamente, é o que eu recomendo né, na nossa formação completa Construindo para Vender. Eu digo que a média no Brasil é de 10% a 16%. Você está com 15%. É um valor legal. E para o comprador, para o vendedor que está vendendo terreno, terrenista, é excelente também. Sim, Excelente. Nesse caso aí do terceiro empreendimento imobiliário, dos 24 apartamentos, você deu quantos para ele? dois. Dois para o terrenista. Dois. Então ele está, na realidade, ele pegou pelo preço de lançamento, de viabilidade que você fez. Quando você for entregar, Exatamente. aumenta 40%. 40%. Exatamente. Para ele é um excelente negócio. Ele não ia conseguir 40% de aumento no terreno dele, de quanto você trocou para quanto você entregou. É por isso que eu digo Exatamente. que é isso aí, é por isso que eu digo que a permuta é sempre o melhor negócio, né? Mas essa coisa assim, essa ideia da permuta, Vitor, você já sabia antes da formação completa Construindo para Vender? Ou você aperfeiçoou, encontrou isso aí na formação e despertou você? Como é que foi essa coisa da permuta? Eu já sabia que existia a troca diária, só que, como eu disse, eu não entendia a fundo como funcionava. Então, eu busquei conhecimento na formação. E a partir da formação que eu realmente sabia, fui atrás de conhecimento para entender realmente como fazer, como conseguir fazer da maneira certa, da maneira correta e não errar nos números. Hein, Vitor? E me diz uma coisa aí, com relação à formação completa, Construindo para Vender, que hoje você faz parte dela, para nós é uma alegria ter você com a gente, porque você é um caso de sucesso. O caso que eu digo sempre assim é um modelo. Você, para mim, o seu perfil, uma pessoa do nível médio, terceiro empreendimento imobiliário, curva crescente de prosperidade, entregando. Eu vejo a propaganda na internet da sua empresa, né? Você tem 26 anos de idade. Muita gente de 26 anos de idade não saiu nem da faculdade. Saiu nem da faculdade, 26 anos de idade. Hoje a gente vê pessoas com 30 anos de idade morando com pai e mãe, 35 anos de idade morando com pai e mãe. Você tem 26 anos. Então, você, para mim, Vitor, é uma pessoa que eu estou entrevistando hoje. Para mim, eu fico alegre em ver um jovem brasileiro fazendo o que você está fazendo, com essa disposição, é querer aprender, não é? Tá aí estudando, fazendo o seu negócio e ao mesmo tempo estudando com a gente ali, participando da nossa plataforma. Aí eu quero te perguntar, o que é assim da formação completa Construindo para Vender, que está te auxiliando, que te auxiliou, o que é que tem, você gostou mais, como é que é essa sua relação com a nossa plataforma, com a nossa formação completa Construindo para Vender? Cara, na verdade, depois da formação, foi uma virada de chave para mim, né? Então, a formação tá me ensinando tudo que eu estou fazendo hoje. Porque sem ela, eu estaria fazendo tudo errado da mesma forma que eu estava fazendo sem ela. Então, basicamente, para mim, está sendo o meu guia. Em tudo isso aí está sendo o meu guia. Está construindo tudo que eu estou construindo, lançando tudo que eu estou lançando, fazendo tudo que eu estou fazendo, é através da formação. Como eu disse, antes da formação, né, comecei fazendo errado, e após a formação, eu comecei endireitando as coisas. Beleza. Me diz uma coisa, você tem utilizado os nossos modelos de documentos, nossos modelos de contrato, que você já vinha trabalhando, então você já tinha seus contratos, mas tem sido útil para você a documentação, os modelos de documento que a gente coloca lá, os modelos de contrato, tem sido útil para você isso aí? Você tem usado isso? Sim, eu tenho usado, mas na verdade, eu uso como referência, porque eu também, hoje, eu tenho um setor jurídico na minha empresa que cuida dessa parte para mim. Eu Isso. uso como referência, mas eu não uso como o principal, sabe? Não uso ele realmente como principal.
Aí é Entendi. muito útil, sim, para mim. Porque na realidade a ideia é essa mesmo, é que a ideia da nossa documentação, dos nossos contratos, é ter um guia ali, né? Até para você Exatamente. ver com o seu advogado, né? Aí, às vezes, o advogado esquece uma cláusula, você diz, não, eu quero essa cláusula aqui, ó. Bota ela ali, né? Exatamente. E pode Exatamente. auxiliar nisso aí, né? Auxilia bastante. E agora, Vitor, a gente está colocando, nós temos um parceiro nosso aí, que é o Sérgio Santana, que ele é correspondente bancário. Depois eu vou fazer um link de você com ele aí, para vocês conversarem sem compromisso, né? Para você vislumbrar aí, quem sabe aí, quando você chegar na casa dos 15, 20 milhões aí, você vai precisar de um suporte de caixa. E isso, o seu histórico de construção, você já tem perfil para buscar coisas maiores. Você já está com esse perfil. Né? Então, mais adiante aí, entra na nossa plataforma lá, veja lá os contatos do Sérgio Carvalho, que é a parte que fala de financiamentos, né? Não é que você vai pegar um financiamento para usar todo, você pode ter aquele suporte de caixa, né? Para algumas coisas. Ou então, de repente, aparecer alguma coisa assim que você queira fazer algo maior e ter aquele suporte ali de uma instituição financeira para servir de base para você. Isso aí vai te auxiliar Sim. bastante, isso aí. Você vai ver que... Então, Vitor, me diz aí, vamos falar agora de projetos para o futuro, né? Projetos para o futuro. O que é que você, assim, você... É claro que a gente sempre planeja alguma coisa, né? O que é que você pensa, assim, você tem um plano para o futuro? Você planejou sua vida? Você tem aonde você quer chegar? Fala para a gente um pouco disso aí. Planejar, não, né? Planejar, ainda não tenho, assim, planejado à risca, mas eu tenho bastante sonhos, né? Eu quero fazer. Comecei pequenininho, somos pequenos ainda, não somos uma construtora grande, né? Então, estamos se estruturando no mercado, estamos sempre buscando melhorar a cada dia, e eu quero alcançar patamares inimagináveis, sabe? Eu quero me tornar uma das maiores construtoras da minha região. É isso que eu almejo para mim. É isso aí, pensar grande, né? Se a gente Exatamente. vai ter um sonho, se está sonhando, vamos pensar um sonho mais, sabe? Que a gente faça um movimento maior para chegar lá, né? Você, quem sabe, eu acho que você tem tudo para isso, viu, Vitor? 26 anos de idade, você tem tudo para isso, né? Mas você, assim, você quer manter a sua construtora especializada vamos dizer assim, no residencial? Ou você pensa mais adiante, fazer um mix aí, entrar no comercial? Você já pensou nisso? Sim, sim, não. Realmente eu tenho esse interesse em fazer um mix comercial, residencial, não somente, não trabalhar somente com residencial, tentar explorar o máximo do mercado. Vamos falar uma coisa aqui que é uma coisa que todos nós sentimos. Todos nós sentimos. Não tem esse que diga assim, eu não sinto, que é o medo. Né? Me fala um pouco aí dos seus medos, de como você começou, o que era que você mais receava, os pontos difíceis, vamos dizer assim, na sua trajetória até agora. Medo, eu tenho medo todo dia. O medo ele existe a todo dia, a todo momento. Eu sinto medo a toda nova incorporação, né, de saber se vai dar certo, se não vai, se vai vender, se não vai. A construção também, fazer a construção não é algo simples, não é algo que a gente acha que lança um empreendimento, vai vender, vai construir e vai dar tudo certo. Tem os altos e baixos, a gente sabe disso. Então, o medo é constante, eu tenho medo todo dia. É isso mesmo. E assim, teve alguma coisa assim, o seu maior aprendizado até agora? Algo que aconteceu que te ensinou muito? Dentro da incorporação, Na sua empresa, desde quando você começou sua empresa até hoje, o que foi uma superação sua, algo que te ensinou com aquilo ali, que você gostaria de dividir um pouquinho. Fique à vontade, é claro, que você pode dividir com a gente, assim, olha, aconteceu uma situação e eu superei assim, 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 graças a Deus hoje eu estou assim. Tem alguma situação assim que você se lembre? alguma situação específica, não, mas a gente tem superações todos os dias, né? Então, todos os dias a gente tem altos e baixos, todos os dias a gente encontramos problemas. Já tivemos algumas inexperiências, tanto com o cliente, tanto com fornecedores, tanto com a própria construção, de ter acidentes em construção. Então, são experiências que a gente vai passando e vamos superando, mas assim, em específico, alguma coisa assim, não tenho para falar. Qual é o seu maior medo hoje? O meu maior medo, Sim.
de dar tudo errado, de quebrar, de dar tudo errado. Isso todo mundo tem. E o que é que você faz para superar esse medo? Para superar esse medo, cara, para superar esse medo eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito em Deus, né? Então eu peço muita ajuda de Deus, converso muito com Deus e seguro na mão dele e vou para cima dos problemas, não fico me vitimizando, sabe? É uma boa fonte. É onde a gente consegue mesmo. Eu também tenho isso aí. Eu me pego com quem é superior a mim, né? Quem me dá força para eu Exatamente, levantar no dia a dia, é quem dá força para a gente levantar, quem dá clareza para a gente enxergar, para a gente decidir, né? Então, tá, isso aí é exatamente. uma fonte inesgotável, né? De ânimo, de alegria, de vontade de trabalhar, né? Então, Vitor, você nessa sua trajetória, é claro que você teve dúvidas em alguns momentos, muitas dúvidas surgem na cabeça da pessoa, né? Aqueles pensamentos que são os empecilhos, né? Os pensamentos pedras no caminho, que acontece, não vou fazer isso por causa disso, não vou fazer isso por causa daquilo. O que é que você pensava assim, na realidade, você desistiu de fazer o curso de arquitetura e resolveu vir para o empreendedorismo construtivo? Então, quais eram os pensamentos que vinham que hoje tem muita gente que está começando e precisa ouvir isso, né? Quais os pensamentos, pensamentos que são objeções àquilo que a gente quer? E como é que você superava isso? Não, os pensamentos, quando a gente inicia, né, em qualquer ramo, em qualquer área para empreender, sempre tem objeções, sempre tem os medos, sempre tem não sei se vai dar certo, não sei a quem recorrer, não sei a quem procurar. Isso aconteceu comigo também. Eu comecei praticamente sozinho, quando eu vim da separação que eu tinha da construtora com o meu pai. Comecei sem dinheiro, sem um centavo no bolso, para ser bem sincero para você. E, assim, eu não tenho assim muito o que te falar em questão eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive medo de encarar algo grande, de fazer acontecer algo grande. Então, eu não tenho muitas subjeções assim, sabe? Vitor Neres, 26 anos. Muitas pessoas hoje em dia, eu já vi pessoas na rede social dizer assim: tem pessoas que dizem que a pessoa não começa do zero, né? Eu comecei do zero. Eu estou hoje conversando com Vitor Neves, dono da empresa construtora Lopes Neves, 26 anos de idade, começou do zero, confirmando o que eu venho falando, nível médio, já fez um empreendimento de 4 milhões de VGV, o primeiro empreendimento dele foram 4 milhões de VGV, passou para um segundo, que foram 4 unidades habitacionais, casas, não é? Unifamiliares, depois passou para fazer um prédio de 16 unidades em um terreno de 312 metros quadrados, com VGV de 5 milhões, e está já no terceiro empreendimento imobiliário, com um terreno de 500 metros quadrados, 24 apartamentos com um VGV de 7 milhões e meio. Então, observem vocês aquilo que eu venho falando, partiu do zero. Como eu parti do zero, eu sempre digo, quem não saiu do zero não sabe ensinar a sair do zero. Não sabe, porque não saiu. Aí, para ele, é impossível. Para as pessoas que não passaram por isso ou que botam dificuldade, não, como é que eu vou começar do zero? Não é? Então, assim, cada um encontra a sua porta. Não tem uma receita. Eu não tenho uma receita para você. Você vai fazer isso, fazer aquilo. O Vitor encontrou o caminho dele, iniciado zero, e hoje está com um empreendimento de 7 milhões e meio. Não tenha dúvida. Então, assim, Vitor, me diz aí um conselho para as pessoas hoje que querem ser empreendedor. O que é que você diz para as pessoas? Não tenha medo e não desista dos seus sonhos. É possível. Realmente, eu comecei do zero, sem nenhum real no bolso. Estava devendo quando eu comecei e acreditei no negócio, acreditei no potencial e fiz acontecer. Então, não desistam dos sonhos, não desistam de realizar, de idealizar. E o impossível é só uma questão de opinião. É isso aí. Então, amigos, vocês que são do ABC Paulista, vocês que são de Mauá, vocês têm uma pessoa de talento aí perto de vocês, numa espiral crescente, já no terceiro empreendimento imobiliário. Então, você que é investidor, olha, se eu sendo daí, morando perto, porque é bom ser investidor perto, né? Porque eu sempre digo que a gente tem que encostar a barriga no balcão. O padeiro que bota a padaria para outro tomar conta, não é isso, Vitor? Eu acho que você entende É, bem disso aí.
obra, empreendimento imobiliário, né? Não encosta a barriga no balcão, não vai para frente, né? Então, vocês que estão aí perto, que querem investir em apartamento, vocês têm uma grande oportunidade aí com o Vitor Neves, tá? Dono da construtora Lopes Neves, em pleno vapor aí, vai para um apartamento de 24 apartamentos, quiser comprar, chegar por perto dele, deixar uma reservinha ali, amigo, me avise quando lançar, porque me parece, pelo que eu estou vendo aqui, que é um caso de sucesso. Não tenha dúvida. Se ele acertou nas 4 unidades, se ele acertou nos 16, está vindo de 24, o próximo é de 36. Vocês vão ver. É isso aí. Eu espero daqui a mais um ano, tá? Um ano não, 1 ano e meio, vou dar 1 ano e meio, 2 anos. Está aqui conversando com o Vitor de novo. Vamos marcar, viu, Vitor? Vamos Quando você marcar. chegar no Vamos de marcar. 36, aí passar dos 30, você entra em contato com a nossa equipe aqui, que nós vamos fazer uma nova live contigo aqui, para poder a gente mostrar para as pessoas como é que se consegue fazer as coisas, né? Agora, Vitor, eu Legal. estou vendo que você tem um perfil muito parecido com o meu. Como é a tua relação com o negócio? Você se mete em tudo, você delega alguma coisa? Como é isso aí? No todo, No todo, né? Como é que você toca o empreendimento imobiliário? Eu tenho um perfil de eu me meto em tudo. eu também. Conta aí um pouquinho para a gente como é você aí. Eu me meto em tudo. Eu me meto na parte de venda, eu me meto na parte da obra, eu me meto em tudo. No todo, eu quero estar perto, eu quero estar sabendo, eu quero estar participando, eu quero ter tudo próximo, eu quero ter tudo na palma da minha mão, porque eu quero saber exatamente tudo que está acontecendo no que diz relação à minha empresa, né? É isso aí. Eu também sou assim. Essa coisa, eu já vi gente dizer assim, olha, você, nível médio, você não é engenheiro, mas você vai na obra. Né? Você quer ver a coisa ali, Sim, você quer ajudar na compra. sim, Primeiro negócio, exatamente. que eu vi recentemente uma pessoa dizer que para a pessoa fazer o primeiro empreendimento imobiliário tem que ter um grupo de pessoas antes para fazer orçamento, para fazer uma série de coisas. Esse primeiro negócio que você fez, você teve alguém ali do teu lado auxiliando ou você fez sozinho? Ou você, Não, ou fiz tudo. você foi buscando as coisas, montando você sozinho? Não tive ninguém para me auxiliar, não tive ninguém para me ajudar, fui tudo sozinho, na cara e na coragem. Na Então, cara e na coragem. é isso aí, amigo. Olha, ou seja, qual era a estrutura administrativa que você tinha na sua empresa no seu primeiro negócio? Zero, nada, 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 nenhuma. É o que eu conto a minha história também, era assim, era eu, era eu que corria atrás de arquiteto para fazer a coisa, era eu que corria atrás às vezes a pessoa diz assim, não, tem que ter engenheiros orçamentistas, tem que ter isso, tem aquilo. Isso é para quem é grande. Para quem só trabalhou Exatamente, uma pessoa trabalha numa empresa grande, sai para montar um negócio, ele não sabe fazer um negócio sozinho do zero, né? Você exatamente. foi fazendo. E qual é a sua estrutura hoje, Vitor, na sua empresa? A sua estrutura hoje, se você der, como é que está você hoje? A gente ainda não é uma empresa grande, somos uma empresa pequena ainda, mas hoje temos o nosso escritório, né? Temos o setor de engenharia, temos o setor jurídico, temos aí nossa equipe, temos encarregado nas obras. Então, hoje está um pouco diferente. Antigamente, se fosse necessário, até eu colocava a mão na massa, como eu fiz várias vezes. Então, o começo sempre é mais difícil. É. Então, Hoje, hoje, também somos pequenos. é. Então, você vê, começou sozinho, hoje tem uma estrutura empresarial funcionando aí, atendendo às suas necessidades, a tendência é crescer. Dou um conselho para você, não deixe, não incha. Olha, só bote o necessário. Tem uma coisa em empresa que eu digo sempre assim, custo fixo. Só tenha o necessário mesmo. Se o que você puder terceirizar, terceirize, né? Eu te aprendi muito com um incorporador, que na realidade foi uma pessoa que me influenciou muito na minha formação, que ele ganhou um prêmio aqui na ADEME, né, que é uma associação dos incorporadores. Ele ganhou bem na ADEME, um prêmio. Ele fazia grandes empreendimentos com a estrutura pequena. O escritório dele mesmo eram 2 salas comerciais juntas assim. E ele conseguia fazer coisas grandes com aquelas 2 coisas. O segredo do sucesso hoje em dia está na possibilidade de você fazer e trabalhar de forma enxuta, né? Enxuta. Me fala um pouco mais aí, às vezes nós estamos concluindo já nossa live aqui, não é?
você tem alguma coisa que você queira falar, fazer uma propaganda da sua empresa, aproveita aí, porque a construtora Lopes Neves vem ficar mais conhecido. Isso aqui, às vezes, vale mais do que propaganda em televisão, hoje em dia. Tá Legal. mais do que... Então, faça uma propaganda sua, da sua empresa aí para a gente, fale aí do seu negócio. Agora é hora de você fique à vontade aí para fazer sua propaganda, falar da sua empresa, falar do seu negócio, falar da sua cidade, quiser chamar as pessoas para conhecer sua empresa, os negócios que você está montando. Então, o tempo é seu agora. Eu sou uma pessoa um pouco tímida para falar esse tipo de assunto, né? Mas a nossa empresa é uma empresa que está em fase de crescimento, né? Viemos de uma crescente, como eu te disse, desde o início da nossa live. Estamos com alguns empreendimentos em andamento, estamos localizados em Mauá. E se alguém tiver interesse, estiver procurando um apartamento, que a primeira opção seja a gente. Está sempre convidado a vir tomar um café e entender um pouco mais sobre os nossos empreendimentos e tentar fechar o melhor negócio. Somos bons de negócio também, viu? Bem flexíveis. É isso aí. E tem que ser, né? É por isso que vocês estão Sim, tem que crescendo, ser. né? Que vocês sabem fazer É negócio. isso. Você pretende, eu sei que ainda, porque a pergunta chega assim, você pretende fazer permutas, não só com terreno, mas com material, já que você já está na casa dos 24 apartamentos, você tem abertura para fazer permuta com quem faz esses esquadrias? Como é que é o seu pensamento? Sim, sim. As aberturas, sim. E já fazemos também, né? Já estamos adentrando isso também para fazer. A permuta financeira, né? Buscar Sim, trocar sim, por esquadria, por fundação. Então, aí, olha, os sim. prestadores de serviços aí, dono de empresas aí de Mauá, querendo participar aí de um bom negócio imobiliário, procura aí o Vitor Neves, não é? Da construtora Lopes Neves, que tem bons negócios para vocês, né? Vitor, você já foi alguma vez CLT, empregado, carteira assinada? Já, uma vez, foi bem antes, né, de construções, bem antes mesmo, eu fiquei 2 dias trabalhando em operação de telemarketing. Foi uma das piores experiências que eu já tive na vida. E desisti Meu negócio sempre foi empreender, eu sempre gostei muito do mercado do empreendedorismo, sabe? Eu nunca me vi trabalhando CLT, nunca me vi trabalhando para os outros. Eu acho que eu me identifico muito no empreendedorismo. Ou E esse seja, é também um você dos motivos de eu ter largado a faculdade, né? Então, eu não me via também prestando serviço para os outros. Eu sempre tive essa paixão pelo empreendedorismo. Então você veja bem como é que é a coisa, né? Você fazia uma faculdade e você já via que a faculdade estava preparando. Não dá nada contra a faculdade, não. Tem muita universidade que forma um empresário também, né? Mas assim, a maioria não. Então você já via na faculdade que se você continuasse, você ia ser empregado de alguém, não é isso? Exatamente, exatamente. Quantas horas por dia você trabalha? Como é a sua rotina assim como empresário dessa área da incorporação imobiliária? Ó, quem é empresário sabe, e principalmente quem trabalha com obra. A gente trabalha 24 horas por dia, a cabeça não desliga, né? Então, é uma loucura, sempre a correria, bastante reuniões, bastante problemas para resolver durante o dia. Como eu disse, a gente mata 20 leões por dia, então não é fácil, é bem corrido, é bem cansativo, mas o final é compensador, a gente sabe disso. Finais de semana. Como é que é você, finais de semana? Como é meu final de semana? Sim. Rapaz, eu não desligo, eu não desligo. A minha esposa até briga comigo por conta disso, cara, eu não desligo. Você é casado, Vitor? Casado, tenho uma filhinha vai fazer 2 anos e tá vindo mais 6 meses. Minha esposa tá Ê, grávida. rapaz, 26 anos, você trabalha bem. Trabalha bem. E assim, formação de filhos. Vamos falar de formação de você. Como é que você quer formar seus filhos? Você pretende o quê? Botar um para medicina? Ou você vai colocar no ramo do empreendedorismo também? Como é que você pensa assim que é essa coisa de formação de filhos? Eu vou tentar puxar eles para minha empresa, né? A Lopes Neves, ela nasceu exatamente por conta da minha filha, né? Então, o nome Lopes Neves veio por conta da minha filha, que é o sobrenome dela. Então, a partir desse momento, eu queria que viesse a minha geração, sabe? Que viesse é, a minha família viesse a partir dessa empresa. Então, eu vou tentar puxar eles para mim. Se não vier, eu vou entender também, né? Ou seja, você quer fazer uma empresa familiar com seus filhos trabalhando dentro dela. Exatamente.
querendo, vamos dizer assim, fazer um patrimônio, né? E uma estrutura para que seus filhos deem continuidade à sua obra. Exatamente. Aí eu vejo, viu, Vitor? Eu fico assim feliz em ver um jovem de 26 anos de idade já com essa maturidade. Olha, empresa, já do terceiro empreendimento imobiliário, com família, com duas filhas, né? Uma filha está É chegando uma, outra, né? aí é um menino, é a Maria Júlia e o Davi. Uma menina e Um, um chegando o menino, Davi. menino, Davi. Isso. Isso. Então, olha a maturidade desse jovem de 26 anos, né? E já com um pensamento, ou seja, você já tem um plano. Eu tinha perguntado antes, se você já tem um planejamento, você tem. Seu planejamento você vai fazer uma empresa, né? Estruturar uma empresa que dê suporte para seus filhos trabalharem, né? Aí vai meu conselho, eu conselho, prepara seus filhos para isso, né? Ó, mental dos meninos, veja o que é que eles estão, veja o que é que eles estão aprendendo nas escolas, né? Que as escolas, Sim. às vezes, é bom a gente acompanhar de perto, né? Principalmente esse lado do empreendedorismo, a gente tem que ir plantando e desconstruindo algumas coisas que eles trazem do colégio, né? Às vezes no Sim, sim. colégio ensina, não, o empresário é ruim, o empresário não presta, não sei, aquela coisa, né? E a gente sabe que não é assim, nós somos trabalhadores, nem todo empresário é milionário, é a luta do dia a dia, como você diz, você não tem sábado, domingo, feriado, trabalha todo dia, né, para conseguir matar esses leões aí, para conseguir alguma coisa, né? Me diz uma coisa aí, como é a tua relação com os funcionários? Como é a sua relação com os funcionários, assim, da sua empresa? Cara, não tenho o que reclamar, sabe? Hoje eu tenho o meu engenheiro que trabalha comigo, que é o responsável técnico da minha empresa. Como eu não sou engenheiro, eu não assino pela empresa. Eu sou representante legal, então tenho um responsável técnico. Eu tenho encarregados de obra, tenho a equipe de obra, então minha relação é ótima, não tenho muito o que reclamar, não. Minha equipe é boa, meu pessoal legal trabalhando. Tenho um encarregado de obras que é meu sócio também, em algumas coisas, então tudo roda como tem que ser rodado, sabe? Não tem muito o que reclamar, não. É difícil, né? A gente sabe lidar com a parte ali operacional é difícil, não é fácil, mas faz parte, cara. Não tenho muito que reclamar da minha equipe, não. Você costuma terceirizar muito no seu empreendimento imobiliário? O que é que você tem na sua empresa e o que é que você costuma terceirizar? Ah, a parte que diz respeito à minha construtora, que é a parte de pedreiro, a parte de carpinteiro, armador, os ajudantes, isso aí eu concentro na minha empresa. Agora, as partes terceiras, que são os terceirizados, gesso, pintura, eu terceirizo, alguns serviços que eu acho que não vale a pena concentrar na minha equipe, eu acabo terceirizando, sim. O arquiteto que você tem que faz as coisas para você é um parceiro ou você fica fazendo sempre mudando de um para o outro? Como é que costuma ser essa sua relação com o projeto do empreendimento imobiliário? Então, depende muito. Eu tenho parceiros que a gente trabalha unidos, mas eu sempre tento procurar também dar oportunidades para novas pessoas e buscar novas cabeças, novas ideias. Então, como a gente quer sempre estar evoluindo, que a gente quer estar sempre melhorando a cada dia, eu acabo procurando, sim, novos parceiros, novas amizades, novos arquitetos. Acho isso importante também. Mas você, assim, quando você vai fazer o empreendimento imobiliário, eu sempre falo lá na formação completa Construindo para Vender, que tem que ter um arquiteto para fazer um croquis, um quadro de áreas para a gente, e não cobrar por isso. Você tem encontrado pessoas que façam isso para você? Na verdade, eu tenho dentro da minha empresa, né? Então, eu tenho o meu engenheiro que me auxilia com isso, que é contratado meu, que trabalha para mim. Entendi. Mas antes dele, Antes dele, aí eu vou procurar parceiros. você ia buscar os parceiros, né? Você encontrava o arquiteto que fazia aquilo sem cobrar para você? Sem cobrar? Sim, o quadro de área. Você pensou no empreendimento imobiliário, quer saber o que cabe ali naquele terreno. Aquele arquiteto que você, vamos dizer assim, que fez o projeto, ele te auxiliou antes com alguma coisa, antes de fechar o contrato, ou você já fechava o contrato e ele já saía trabalhando? Não, na verdade, o estudo preliminar começava dentro da empresa, começa aqui no escritório. Aqui ninguém faz nada de graça para ninguém. Então, Sei. tudo é pago. É. Mas olha, você com o tamanho que você já tem hoje, se você quiser, como você disse aí, dar oportunidades a novos arquitetos,
você pode chegar para um arquiteto, um escritório e dizer assim, olha, vou fazer um empreendimento, mas quer fazer uma proposta para ver se eu gosto dela? Eu fiz isso, eu faço isso. Então, assim, às vezes eu fui fazer um empreendimento no interior, eu chamei 2 arquitetos lá no interior e perguntei, olha, pedi, olha, abri o jogo para eles, eu digo, olha, faça um croquis para mim. Se eu gostar, eu fecho com você, eu estou pegando com o outro também. Aí peguei para o outro assim, eu faço um croquis para mim. Aí fizeram. Aí eu botei um do lado do outro. Rapaz, olha, eu fechei. Todos os 2 projetos foram bons. Mas teve um que eu me identifiquei mais, sabe? E isso eu não paguei nada. Eles aceitaram isso aí. A gente chega, é o que eu estou dizendo, você já está num tamanho hoje que você já consegue fazer isso. Experimenta, não digo agora, nesse que você já está engrenado, mas experimenta alguma coisa que você for fazer no futuro, né? Um centro comercial, então um novo empreendimento. Chegar para uma pessoa e dizer assim, me faça quer fazer um croquis sem compromisso? Aí você vai ver que você vai encontrar gente que faz isso aí, né? Só aproveitando aqui a deixa e dando uma dica. Essa é uma dica que eu nunca tinha parado para pensar, não sabia nem que era possível fazer isso. É, Uma dica importante. é. Legal. É possível. Você vai encontrar, às vezes, bons arquitetos, porque você já está conhecido. Eu acredito que você, a pessoa que faz, está no terceiro empreendimento imobiliário, algumas pessoas já conhecem no ramo. Quem é do ramo Uhum. sabe. Quem é arquiteto, passa na frente das obras e vê a placa. Olha aquela obra ali. E o arquiteto acompanha, o engenheiro também acompanha o que está acontecendo. Você, na sua cidade, eu acho que é difícil, já no terceiro empreendimento imobiliário, ter um arquiteto aí que não te conheça. Ele pode não ter que te conhecer pessoalmente, mas ele sabe da sua existência. Ele sabe. Mas só a dica aí para você. Bom, vamos ver Legal. outra pergunta aqui para você. Como é você, assim, vamos dizer assim, a gente sabe que para a pessoa, eu sempre digo que para a pessoa crescer economicamente, ela tem que ser uma pessoa um pensamento meu, né? Eu mesmo procuro viver sempre um passo antes do que eu posso viver, para ter sempre um dinheiro ali, uma reserva. Você se acha uma pessoa equilibrada economicamente? Como é que você gasta muito? O que você ganha, você gasta? Você ganha. Como é a sua vida assim, Vitor? Se você quiser falar, inclusive, né? Fica a teu critério aí. Minha vida eu tento ser o mais enxuto possível, como a gente disse no começo da conversa, tanto vida pessoal, tanto vida empresarial, tento ser o mais enxuto possível em todos os aspectos. Então, não sou uma pessoa que gasta, pessoa desequilibrada, tudo milimetricamente pensado para gastar, sabe? Não saio gastando à toa, não. É isso aí. Eu também sou assim. Eu gosto muito vamos dizer assim, é, é, prudência, né? Prudência. A gente sabe, a gente que constrói, a gente dá valor quando a gente sai do zero, a gente dá mais valor às nossas coisas. É diferente de uma pessoa que herda. Herdou, o cara tá ali, aquele monte de coisa ali, ele tenta uma coisa, mas a pessoa que começa do zero, ele dá mais valor àquilo que construiu, a cada tostão ali, cada coisa, cada tijolo daquele ali tem uma referência. Nessa sua maneira, Vitor, de administrar a sua empresa, né? Como é que você costuma fazer assim para economizar, para poder ser mais enxuto? Tem alguma coisa assim que você possa dividir com a gente? Alguma ideia que você faça aí, que você tenha? Não, ideia não, a gente faz bastante pesquisa de mercado, a gente sempre tenta procurar sempre o melhor preço, o melhor negócio, maior flexibilidade. Não tem um segredo para isso. É realmente ter a consciência de não gastar o que não pode, né? Estamos conversando aqui com o Vitor Neves, dono, proprietário da construtora Lopes Neves, de Mauá, ABC Paulista, 26 anos de idade, já no terceiro empreendimento imobiliário, nível médio, começou do zero, como eu já falei, hoje já no terceiro empreendimento imobiliário, VGV aproximado de 7 milhões e meio. Então veja que ele não chegou para brincar. Ele se chegou para fazer a vida dele acontecer, o empreendimento dele acontecer. Então, para nós, para mim, Vitor, é uma satisfação estar fazendo essa entrevista com você, que é uma pessoa admirável. A sua vida é olha, é esse tipo de pessoas que eu quero entrevistar aqui, trazer para as pessoas verem a realidade como é que é. Né? Muita coisa que eu venho falando aqui, a pessoa às vezes fala, não, mas o professor Arléo falou isso, mas será? Então, está aqui, olha, prova viva, tá? Do que eu venho falando. Vitor Neves, nível médio, 26 anos,
terceiro empreendimento imobiliário, com engenheiro trabalhando para ele, arquiteto trabalhando para ele, com estrutura montada no ABC Paulista e com uma previsibilidade de prosperidade grande. Isso eu posso dizer para você, pouco que a gente, no arriar das malas, que a gente chama, tem um ditado que a gente diz aqui, né? Que a gente conhece uma pessoa, quando ela baixa a mala assim, aperta a mão da gente, a gente já conhece alguma coisa da pessoa, né? Então, Vitor, satisfação estar conversando com você, uma alegria. Seja sempre bem-vindo aqui. Daqui a 1 ano e meio nós vamos estar conversando sobre o seu empreendimento, mais de 30 apartamentos, conforme a gente falou, tá? Muito grato aí, amigo, pela sua presença, tá? Então, palavras suas agora para fechar o programa. Satisfação em conhecê-lo. É a primeira vez que a gente está conversando através de uma videochamada. Obrigado por todo o conhecimento que você passou na formação. Está sendo muito importante para mim e só tenho a agradecer. E daqui 1 ano, sim, iremos conversar novamente